falamos que João 14 usa uma vez a expressão Espírito da Verdade. João 15, uma vez, Espírito da Verdade. E João 16, outra vez, Espírito da Verdade. São 3 vezes. Todas as 3 muito diferentes. No capítulo 14, o Espírito da Verdade, veja aí, no verso... Ele lê a Bíblia, ele não fica falando na cabeça. 17. É aquele que tem a Bíblia decorada. 14, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. De novo a palavra conhece aqui. Vós, porém, o conheceis. Como que eles conheciam esse Espírito da Verdade? Porque o Senhor Jesus não teve o Espírito por medida. Capítulo 3 de João. Ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitou. Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo. Já isso não acontecia, não acontece conosco, né? Por ele como pessoa divina. Deus o Filho, Deus o Espírito. Uma união essencial, diferente de nós. Nenhum de nós pode dizer que contemos a habitação plena do que o Espírito de Deus é. Isso é um absurdo. Porque o Espírito de Deus só tem a sua habitação plena em toda a igreja, no corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma medida. A pessoa do Espírito é integral para nós. Não temos uma parte da pessoa. Ele habita em nós como pessoa. Mas o que experimentamos dessa pessoa sempre será parcial. Porque essa pessoa é inesgotável. Essa pessoa habita em todo o corpo. Não é? O Espírito Santo. Bendito Espírito Santo. Por isso precisamos uns dos outros. Por isso a reunião da igreja é tão importante. Com o tempo que nós separamos para... Então, o nosso projeto não é o objetivo aqui falar do testemunho, mas meu coração pediu para falar o seguinte. O projeto da academia Dynamis, que a palavra Dynamis vem da empresa Dynamis, que é de engenharia geotécnica. Tem toda uma história aí de por que Dynamis, etc. Não vê um caso. Só vocês porem no Google, vocês vão ver que é Dynamis. A palavra Dynamis. Mas ela tem um comportamento, vamos dizer assim, como empresa, que eu diria tem que seguir a legislação toda, não é questão de legislação, mas totalmente diferente. Não tem nada a ver. Eu passei décadas para agora estar começando a entender o porquê disso, porque é uma questão espiritual. A gente se choca com o sistema. Então, como que eu vou ser uma empresa que tenha como cabeça Jesus Cristo, cujas coisas que eu vou fazer, elas não se ajustam com a mente da humanidade. O reino e o mundo são opostos, não tem jeito, não dá para misturar. E esse é o grande exercício que qualquer cristão vai fazer. Em termos de empresa, nós estamos fazendo há 35 anos, ou quase 35. Então as pessoas se chocam. E o que eu quero deixar para amanhã, com o pastor Adilson, é falar do sistema produtivista. Por que eu fui guiado para o sistema produtivista? Mas isso para amanhã. Estar juntos, cada um na medida do Espírito. O Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito de exortação, o Espírito de graça, o Espírito de súplica, o Espírito de intercessão, reunidos. Então, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, na pessoa do Senhor Jesus, mas estará em vós. Então, a ênfase do capítulo 14 é a habitação. Vamos deixar esses versículos. Então, o Espírito Santo é um espírito de habitação. Portanto, espiritualmente, ele habita o coração daquele que nasceu de novo, daquele que teve o espírito vivificado. O espírito estava morto em delitos e pecados, isso está escrito na Bíblia, e à medida que você consegue, por amor a Cristo, reconhecer que ele encarnou, que ele é filho de Deus, teve aquela vida de 33 anos, e dá a vida naquela cruz daquele jeito, sendo
Deus Filho, carregando os nossos pecados, por isso que ele morreu daquele jeito, ele morreu porque ele deu a vida para poder salvar-nos, nós podemos ter uma vida espiritual, porque o nosso espírito estava mortificado. E a hora que você tem isso, você é guiado para as coisas que conflitam com o mundo. Isso eu venho falando há muito tempo. Todos os nossos cursos têm uma figurinha lá, que também foi revelação, que mostra esse distanciamento de quem nasceu de novo daqueles que não nasceram. Não quer dizer que não possa conviver. E nós convivemos. Mas as ideias são diferentes. E a questão do sistema produtivista que a gente vai ver amanhã está ligado a essa orientação que deu. Não que não possa a pessoa ser horista. O que a gente quer dizer é que o produtivismo é produtivismo, você ganha por produto, por hora você ganha por hora. Mas eu vou falar amanhã. É que eu estava preparado para falar esse assunto hoje. No momento, e vamos seguir um pouco mais antes de encerrar. Primeira coisa que o Senhor quis dizer sobre o Espírito, ele vem habitar. Irmãos, essa palavra, quando entendida pelos discípulos, realmente foi transformadora. É transformadora. Eles eram judeus. Eles sabiam muito bem o que é Deus habitar. Sabe quando que eles ouviram isso a primeira vez? 1500 anos antes do Verbo se encarnar. Deus já tinha dado uma ordem para Moisés assim, Êxodo 25, no versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa morar no meio deles. Olha que coisa genial. Mas sabe o que Deus fez? O Senhor mandou construir esse santuário e por causa da fraqueza daquela dispensação, Cristo não tinha vindo, o templo verdadeiro não tinha se manifestado, o verbo não tinha se feito carne. Então o Senhor colocou o tabernáculo como uma figura, deu sua habitação real, não em figura, real, a glória de Deus se manifestava no Santo dos Santos, mas colocou aquela presença, para aquela comunhão, para aquela intimidade, no quartinho secreto, onde só o sumo sacerdote podia entrar, e só uma vez por ano. Mas agora o Senhor Jesus vai dizer, ele habita convosco e estará em vós. Senhores, imagine só, antes de Cristo, e lá na época de Moisés, tinha um local, e algumas pessoas, pelo que a gente entende, fala homens de Deus, né? Mas tinha um local lá que a glória de Deus se manifestar. Com a morte e a ressurreição de Cristo e com o derramar do Espírito Santo, cada um de nós que nasceu de novo é esse tabernáculo. Isso é tremendo, pô. É tremendo. Quem consegue sentir isso é porque nasceu de novo, eu diria. O Espírito Santo viria morar nesse que era o templo preparado por Deus para a sua habitação. Primeiro, o corpo de Jesus Cristo. O verbo se faz carne, tabernacula conosco. Ele é o templo de Deus. E depois o seu templo, que é o seu corpo, a igreja. Então, irmãos, no versículo 20, ele diz, vós em mim, para concluirmos aqui. E por último, você vê 3 verdades muito importantes. Eu em meu Pai. Quanta coisa há aqui. Trindade eterna. O Logos em Deus. Cristo na Trindade. Eu era o seu arquiteto, estava diante dele. Encontrando minhas delícias entre os filhos dos homens. Provérbios capítulo 8. A sabedoria eterna, pré-encarnada, o arquiteto de Deus. Eu estou em meu Pai. E vós em mim. E eu em vós. Uhum. As 2 metades do Evangelho aí, resumidas. O que é o Evangelho? O Evangelho é, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Esse é o Evangelho. Quem sente isso é porque nasceu de após novo. concluir isso, nosso Senhor diz no verso 26. E não é sentimento, não é sentimento desse amor humano, vamos dizer assim, né? De falar de Cristo. É mais do que isso. Você sente mudanças em você. Você não vai precisar ficar falando. Você precisa agindo como Cristo age através de você. Para isso tem que ter obediência. Por isso que o Pai Nosso fala
a oração Pai Nosso fala em fazer a vontade do Pai. Como você pode fazer a vontade do Pai se não tem o Espírito Santo habitando no seu coração? Balela. É espiritual. E você percebe que você nasceu de novo, que você está obedecendo a Deus, quando você começa a se transformar. As coisas do mundo passam a não ter o valor que tinham. Por exemplo, está acostumado a jogar bola. Não tem mais graça jogar bola. Está acostumado sexta-feira à noite fazer balada. Não vai fazer mais balada, perdeu a graça. Está acostumado a fumar. Não tem vontade mais de fumar. Fazer churrasco fim de semana, chamar os amigos, sei lá, qualquer coisa que te dava muita necessidade, deixa de tê-lo. Por quê? Porque a tua necessidade é Cristo. Mas